Ora, ora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso momento de filosofia e fé. Antes eu gostaria de pedir para vocês que curtissem, comentassem e compartilhassem as nossas mensagens, os nossos vídeos para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Vamos ao nosso momento de filosofia e fé. Sempre que você estiver prestes a encontrar um defeito em alguém, pergunte-se o seguinte: qual é o meu defeito que mais se assemelha ao que estou prestes a criticar? Esta é uma frase do Marco Aurélio, um imperador romano que é um dos grandes ícones do pensamento estoico. Ele nos traz o princípio da autorreflexão e da humildade que está profundamente enraizado nos ensinamentos bíblicos. Esse imperador romano, conhecido por sua filosofia estoica, nos convida a olhar para dentro de nós mesmos antes de apontar o dedo para o próximo. Isso se alinha perfeitamente com a sabedoria das Escrituras, que constantemente nos chamam à introspecção e ao reconhecimento de nossas próprias falhas. Introspecção é quando você olha para dentro de si, quando você busca o autoconhecimento, a autocrítica, para que você tenha um crescimento, tanto espiritual quanto pessoal. E qual é esse paralelo que eu faço com a Bíblia? Desta frase, deste pensamento estoico com as passagens bíblicas. A semelhança entre a frase de Marco Aurélio e os ensinos bíblicos reside na ênfase da autorreflexão e da humildade. Antes de realizarmos um julgamento, antes de julgarmos alguém ou algum ato, alguma coisa. A Bíblia nos adverte repetidamente contra essa hipocrisia de julgar os outros enquanto nós ignoramos as nossas próprias transgressões, os nossos próprios erros, as nossas falhas. Ambas as perspectivas, a estoica e a cristã, sugerem que um exame honesto de si mesmo é um pré-requisito para qualquer crítica válida ou construtiva. Ao nos questionarmos sobre qual de nossos próprios defeitos se assemelha ao que estamos prestes a criticar em outra pessoa, somos forçados a reconhecer nossa própria imperfeição e a adotar uma postura de empatia e compreensão. Isso nos impede de cair na armadilha do julgamento precipitado e nos encoraja a oferecer graça, perdão, assim como gostaríamos de recebê-los, receber o perdão, receber a graça, a misericórdia das pessoas. As passagens bíblicas que concordam com esse contexto, com esse texto, estão lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Eu vou ler aqui um trecho, uma passagem, um resumo dessa passagem, para vocês compreenderem como ela faz esse paralelo e encaixa muito bem com esta frase. A tradução pode ser um pouco diferente, mas o contexto, a intenção, o resultado final é sempre o mesmo, tá? E nós podemos verificar isso quando a gente lê com calma, quando a gente analisa e estuda essas passagens bíblicas com calma. Então vamos lá, Mateus 7, versículo 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa passagem é talvez a mais direta e conhecida analogia bíblica com esta frase de Marco Aurélio. Jesus usa a vívida imagem, a imagem clara da viga e do cisco, uma trave ou um galho, né? A gente pode interpretar também dessa forma. Esta viga pode ser um galho e a gente fica reparando muito no cisco que está no olho de alguém, né? Que o cisco seria uma coisa até pequena para você considerar. E para a gente condenar a hipocrisia de julgar pequenas falhas nos outros enquanto a gente ignora grandes defeitos em nós mesmos. Então é uma passagem muito considerável, é uma passagem, eu acredito que seja a mais conhecida de todas. Depois nós temos lá no livro de Romanos 2:1.
Portanto, você é indesculpável, ó homem, quem quer que seja quando julga, pois naquilo em que você julga o outro, a si mesmo você se condena, uma vez que você, o julgador, pratica as mesmas coisas. Aqui, Paulo enfatiza a universalidade do pecado e a incoerência de julgar os outros por falhas que também nos são comuns, falhas que a gente pratica, erros que a gente comete o tempo todo. A crítica se volta contra o próprio julgador, revelando a sua própria culpa. Lá no livro de Gálatas também temos uma passagem interessante no capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for apanhado em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, e cuidem-se para que vocês também não sejam tentados. Então, no caso aqui, ele quer dizer que quando a gente for julgar alguém, ou quando alguém cometer algum erro na nossa frente, ou que a gente fique sabendo, como cristãos, como espirituais que somos, nós devemos alertá-lo, admoestá-lo, uma palavra muito usada, admoestação, é chamar a atenção, mas com mansidão, com amor, para que essa pessoa tenha também um crescimento e ela possa reconhecer o próprio erro e se redimir daquele erro, daquele problema. Embora não seja uma condenação direta ou julgamento, essa passagem sublinha a importância da humildade e da cautela ao lidar com os erros dos outros. Ela nos lembra que somos passíveis de cometer os mesmos erros e que a atitude ao restaurar alguém deve ser de mansidão, não de condenação. Isso implica uma autoavaliação para evitar a tentação de se sentir superior. Aí exercitamos também a humildade, o cuidado e o amor para com o próximo, né? Essas passagens bíblicas, assim como a máxima, essa frase de Marco Aurélio, nos desafiam a praticar a introspecção e a humildade antes de nos apresentarmos e de nos apressarmos ao julgar as pessoas, os outros, né, os próximos. Elas nos convidam a reconhecer nossa própria humanidade e imperfeição, promovendo uma abordagem mais compassiva e compreensiva nas nossas interações. E nós temos também, eu vou passar mais 3 passagens aqui, para que vão de acordo, que concordam com esse contexto dessa frase. Elas estão lá em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Também bem conhecida essa passagem. Essa passagem de Lucas é uma extensão do mesmo princípio encontrado em Mateus. Jesus nos adverte claramente sobre as consequências do julgamento. Se julgarmos os outros, seremos julgados. Isso nos incentiva a refletir sobre a benevolência que gostaríamos de receber antes de proferir qualquer juízo sobre alguém. Temos também uma passagem lá em Tiago 4, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago, nessa passagem, ele é bem direto ao nos lembrar que a posição de juiz pertence somente a Deus. Ao julgar o próximo, estamos, de certa forma, usurpando um papel que não nos cabe. A gente está tomando o lugar de Deus nessa parte, nesse momento. Então não cabe a nós tomar esta função, este cargo de julgador. A pergunta final é a seguinte: quem é você para julgar o seu próximo? É um convite poderoso à humildade e à autorreflexão, questionando nossa própria autoridade e retidão. Afinal de contas, nós somos falhos, cheios de pecados, né? E a última passagem que eu quero passar para vocês está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 7. Continuando eles a inquiri-lo, Jesus levantou-se e lhes disse:
Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela, que é o caso do apedrejamento da prostituta, né, da mulher adúltera, perdão. E bem conhecido também, é uma passagem muito conhecida, onde Jesus chama as pessoas a refletirem também, pois todos somos pecadores e quem somos nós para julgar? Então, naquele momento, todos eles começam a se afastar e nenhum deles, né, fica para atirar a pedra naquela mulher. Essa passagem ela é conhecida, é muito icônica nesse episódio da mulher, que ela é pega em adultério. Ela demonstra de forma vívida a essência da frase de Marco Aurélio. Jesus desafia os acusadores a se examinarem antes de condenar. A exigência de estar sem pecado para ser o primeiro a atirar pedras silenciou a todos, revelando a hipocrisia e a imperfeição inerente em cada um deles. É um lembrete forte de que, antes de criticar ou condenar, devemos reconhecer nossas próprias falhas. Essas passagens bíblicas reforçam a ideia de que a autoconsciência e a humildade são fundamentais. Elas nos convidam a praticar a empatia e a considerar nossas próprias imperfeições antes de apontar os defeitos alheios, promovendo um comportamento mais compassivo e justo. Deus os abençoe, usem essa reflexão e tenham paz no coração. Deus os abençoe em nome de Jesus.